prosseguindo então aí agora na página 17 do livro 5 de História da Igreja, a Confissão de Fé de Thomas Hells. Então são documentos que eles são importantes para a história, para você poder conhecer mais sobre como surge essa Igreja Batista Geral, essa de Thomas Hells, né? Ele diz, o comentário diz, pode ser chamada também de primeira confissão de fé da Igreja Batista Geral. No artigo 20, ele dizia, as crianças são concebidas e nascem em inocência e sem pecado. E eu comento, os reformados acusaram Hells de negar o pecado original. Na verdade, a fé da Igreja dos Peregrinos, também chamada Igreja Anabatista, eu chamei aqui de Igreja dos Peregrinos, que era assim que ela gostava de ser chamada, tá bom? Igreja dos Peregrinos, tanto que teve pastores, okay, que ele se identificou exatamente com esse título, né? Por exemplo, um exemplo, né? Que chamava Peregrino Levi, né? Peregrino José, tá bom? Então as pessoas até se identificavam com esse nome. Daí o livro, né? A história O Peregrino vinha desse pensamento dos peregrinos, tá bom? Então, na verdade, a fé da Igreja dos Peregrinos, também chamada de Anabatista, defendia que o pecado existe na criança, mas existe em um estado de inocência que o pecado ainda não se manifesta para a condenação. Ou seja, tudo que a criança de 3 anos faz, ela não tem consciência ainda do pecado, ela está aprendendo, né, com os adultos sobre o que é certo e o que é errado. Ela está aprendendo que quando ela fere um amiguinho, isso é errado, tá bom? E ela não feriu, né, por maldade. Ela ainda não percebe, né, o risco, né, que ela estava colocando a vida do amiguinho, como exemplo. O comentário prossegue. Não tem como negar o pecado original, pois a Bíblia é clara em afirmar, em pecado me concebeu minha mãe. A igreja cristã continua acreditando que a criança é inocente e não será condenada ao inferno se morrer sem o batismo em águas. Bom, então essa questão que Thomas Hells colocou aqui, defendendo que as crianças são concebidas e nascem em inocência e sem pecado, isso vai gerar essa acusação que a Igreja Católica sempre gerou. Então você está negando o pecado original, porque essa criança, se ela já nasce com pecado, ela precisa de batismo para ela não ir para o inferno, senão em 2 meses, 3 meses, morreu, ela vai para o inferno. A Igreja Católica tinha até nome para esse inferno, né? Que era um inferno mais leve para as crianças, um purgatório mais leve para as crianças. Hoje a Igreja Católica até abandonou essa doutrina do purgatório infantil.